Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há, Senhor. Ó Jesus, graças te damos por sua bondade, misericórdia, fidelidade. Tu, ó Senhor, és Deus compassivo, Pai muito amoroso. Ah, Senhor Jesus, Tu és, ó Deus Todo-Poderoso, aquele quem nos guia, nos direciona, nos capacita. O único que foi e é o Cordeiro Santo que venceu a morte, por amor a nossas vidas. Obrigada, Jesus. Graças te damos. Estamos diante de Sua gloriosa e santíssima presença para aprender mais de Ti. Aprender mais sobre a verdade da palavra do Senhor. Ah, Senhor, ministra em nós. Com o coração contrito, Jesus amado, fala conosco. Que se abra a nossa mente para o conhecimento, a verdade de Cristo. Dê-nos discernimento, sabedoria e entendimento. Arranca os tetos de nossas mentes e nos capacita, Senhor Jesus amado, para o novo aprendizado em Cristo Jesus, pois nova criatura somos e escolhemos ser todos os dias. Pai, nós te convidamos para o lugar de primazia neste devocional. Sente-se à mesa conosco e ceie conosco. Em nome de Jesus eu oro e já o agradeço. Amém. Falaremos hoje sobre o paralítico de Betesda. Esse aqui era o tanque, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês melhor uma imagem. Vamos ver se consigo mostrar melhor aqui. Esse aqui era o tanque de Betesda. Ele ainda existe, tá? Está desativado, mas ele ainda existe lá em Jerusalém. E a história conta que de tempos em tempos o tanque, as águas do tanque eram agitadas. Vinha um anjo e agitava as águas, e quem chegasse primeiro às águas era curado. Então ele passou ali 38 anos de sua vida esperando e tentando, até que um determinado ponto ele se cansou. Ele já estava cansado, ele já estava abatido, ele já estava sem esperança. Ele já achava que ficaria ali para sempre. Quero iniciar aqui mostrando para vocês. Nós leremos a história dele já já. A cura do paralítico de Betesda, narrada no capítulo 5 de João na Bíblia, é um milagre onde Jesus cura um homem que esperava há 38 anos por um movimento das águas para a sua cura. Mas nunca conseguia chegar a tempo, porque sempre alguém chegava primeiro. Ele era paralítico. Ele não conseguiria andar rápido. Então aquelas pessoas que tinham sarna, não tinham um membro faltando, estava tudo ok com os seus corpos, podiam correr, podiam chegar mais rápido até a água, se valiam, né? E ali muitas pessoas que chegaram depois dele, passaram menos tempo que ele, foram curadas, enquanto ele não conseguia chegar. Então, o Senhor, sabendo quem ele era, veja bem, Jesus não ouviu falar dele, tá? Jesus não ouviu, nenhum discípulo chegou para ele e falou: Jesus, lá em Betesda tem um homem que quer ser curado por ti, mas não, nunca ninguém falou dele. Nenhum amigo foi falar com ele. Até os próprios amigos, depois de um tempo, se cansaram e meio que o abandonaram. Sabe? Aqueles amigos que aparecem de vez em quando pra... Tá tudo bem, tá tudo bem. Você já não tem nem mais vontade de falar da sua vida. E aí fica por isso mesmo.
Por isso que nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, que devemos amar uns aos outros, devemos verdadeiramente procurar saber com frequência como andam os nossos irmãos, nossos parentes, nossa família, né? Nós devemos buscar. Como você está? Está precisando de alguma coisa? Como você está? Você está bem? Aí às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando por uma dificuldade, ora por mim. Amém. O que você pode fazer nesse momento? Orar pela pessoa, né? Então, Jesus chegou até este homem sem que ninguém tivesse falado sobre ele para Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era e onde ele se encontrava e do que ele precisava. Veja bem, Jesus sabia quem ele era, o conhecia pelo seu nome. Jesus sabia onde ele estava, onde ele se encontrava. Jesus sabia do que ele precisava, sem que ninguém nunca houvesse falado dele para Jesus. Compreenderam tudo? Então, com isso dito, saibam que Jesus sabe quem você é, sabe onde você está, sabe do que você precisa. E ele vai no momento certo. Veja bem, este homem passou 38 anos esperando uma cura, paralítico. Mas por anos ele ficou ali. Por anos ele viu pessoas entrando, pessoas saindo, e ele ali. E Jesus não se esqueceu dele. Assim como ele não se esquece de mim e nem de você. Então, o momento certo, o tempo certo, a hora certa, Jesus vai até você. E vai te dar vitória, vai te curar, vai te honrar, seja lá do que você precisa. Deus tem um tempo certo para tudo. Então, ele ficava ali esperando para as águas serem agitadas e precisava que alguém o levasse até a água para que conseguisse chegar a tempo para ser curado. Sem precisar da água, Jesus manda o homem se levantar. Pegue a sua maca e ande. O que ele fez? Imediatamente ele fez o quê? Vocês acham que ele falou assim, mas Jesus, tem certeza que eu posso? Não. Ou vocês acham que ele fez assim, mas Jesus, é agora? Ou é amanhã ou é daqui a pouco? Ou vocês acham que ele falou assim, Jesus, eu posso pegar a minha maca amanhã? Eu posso deixá-la aqui? Eu posso não levá-la? Não. Jesus deu uma ordem. A ordem é: pegue a sua maca e levante-se e ande. Muitas das vezes, Jesus fala conosco: vai, mesmo com medo, vai, que eu vou na sua frente. Vai, que eu estou contigo. Vai, ser forte e corajoso. Assim como ele falou para Josué quando ele estava a levar o povo até a cidade prometida, até o local que Deus havia preparado para o povo. Mas eles tinham que passar pelo Jordão, pelo rio. E estava na época mais cheia. Mas quando Deus deu a ordem, a arca foi na frente, os levitas, os sacerdotes pisaram na água, a água parou. Então, com isso dito, existem várias formas de Deus nos curar. Existe a forma onde que Deus ordena que nós vá, que a gente tenha coragem e vá. E existe aquela em que Deus chega para você
Vambora, está na hora. Eu estou te levantando. Mas pegue a sua cruz. Por quê? Poxa, mas não já houve a cura? Para que é que eu tenho que levar a maca? Porque a maca é o teu testemunho. Sem a tua maca, ninguém vai olhar para você e vai te reconhecer. Sem a tua maca, ninguém vai dizer para você vai passar e ninguém vai lembrar de você. A maca é o teu testemunho. Você precisa testemunhar. Eu estava paralítico e Jesus me fez andar. Olha aqui a minha maca. E foi assim que ele fez. O tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, fica em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. O milagre das águas, 5 pórticos cercavam o tanque. E as pessoas doentes, como paralíticos, cegos e mancos, se reuniam ali, esperando um anjo descer e agitar a água. Acreditava-se que a primeira pessoa a entrar na água após o movimento era curada. E era verdade. O encontro com Jesus. O encontro com Jesus gerou nele não só a cura física, mas também emocional, mental, espiritual. E também gerou nele. E através dele, muitas dúvidas e perguntas, porque ele foi curado num sábado. Vamos ler o texto e vocês vão entender. A revolta dos fariseus. A pergunta de Jesus. Jesus perguntou para ele. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus chegou nele e falou: queres ser curado? Porque Jesus não curou ninguém sem que não o pedisse pela cura. Então, a resposta do paralítico, ele já começou a contar a história dele. Ele começou a explicar que não tinha ninguém para ajudar a ele a entrar na água quando ela era agitada. E Jesus apenas olhou para ele e disse, em outras palavras, eu apenas estou parafraseando, eu acredito que Deus olhou para ele e quis dizer assim: eu não estou te perguntando, homem, se tu quer a minha ajuda para entrar na água, eu estou te perguntando se tu queres ser curado agora. Mas Jesus disse para ele, e sem depender da água. Ele não iria mais depender da água. Quer ser curado? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Levanta, pega o teu testemunho e sai. A cura foi imediata. O homem foi imediatamente curado. Pegou a sua maca e começou a andar. A cura não veio da água, mas da fé e da graça de Jesus, que não necessitava de rituais humanos. A autoridade divina, o evento mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre tudo e todos e todas as leis e tradições. Ele ali estava mostrando: eu vim para um novo tempo. Eu vim desfazer essas crendices. Eu vim desfazer essas leis que já não valem mais.
A cura, olha a crítica dos fariseus, a cura no dia de sábado causou a irritação dos líderes religiosos, que questionaram e tentaram condenar o homem por carregar a maca. Agora viemos aqui para o texto. Vamos lê-lo em nome de Jesus? João capítulo 5. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que você também possa estar se perguntando. Ora, se Jesus pôde curar o paralítico, por que ele não curou a todos? Mas Jesus também sonda corações, tá? Ele já sondava, tá? Porque ele era ser humano aqui nesta terra, mas ele tinha uma ligação direta com Deus. E que ligação era essa? Deus, Espírito Santo e Jesus aqui na terra. Essa se chama a intimidade de Deus falar com Jesus. O que ele precisava ouvir, o que ele queria falar, a intimidade. Muitas das vezes nós precisamos aguçar a nossa intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, porque é através desta intimidade que Deus vai nos dar ordens. E que ordens são essas? Vai, não vai, fica, não fica, sai daí. Já aconteceu por diversas vezes comigo. Inclusive já contei aqui testemunho para vocês da minha própria vida. Como, por exemplo, no dia em que eu estava marcada na clínica de depilação. Contei há poucos dias, esse é o mais recente. Já houve outros. Contei para vocês que eu queria muito ir, mas o Espírito Santo estava dizendo, não vai para casa. E eu me aborreci comigo mesma e Deus depois me revelou o porquê que eu não poderia ter ido. Mas já aconteceu, quando eu era criança, eu me lembro muito bem. Minha mãe já recebeu ordens de Deus, do Espírito Santo. Como nós estávamos numa situação onde que correríamos perigo e o Espírito Santo disse para ela, sai daí, entra aí, fica aí, e ela fez como ele disse. Esses dias mesmo, a minha mãe acordou com o Espírito Santo, não estava gritando, porque ele não faz assim, mas ele latentemente incomodando ela com a voz, dizia, levanta, clama e ora, levanta, clama e ora, levanta, clama e ora. E ela ficou desesperada, Senhor, por quem eu vou clamar? Por quem eu vou... E ela não conseguia, começou a ficar nervosa e não conseguia entender. E ele só falava, levanta, clama e ora. E ela levantou, clamou e orou por toda a nossa família. Colocou a minha vida, a vida do meu marido, a vida do meu irmão, a vida do meu filho, a nossa família, a própria vida nas mãos do Senhor. Entregou e descansou. O que aconteceu? Hoje ela falando com meu irmão contou para ela que no trabalho dele, alguém passou, umas pivetadas assim, estava fazendo arruaça na rua, tacaram uma pedra nele, e a pedra bateu no nariz dele. Ele estava com um negócio lá na mão e parece que o negócio quebrou. E a pedra acertou praticamente o nariz dele. O negócio quebrou, que era de vidro, quebrou. E uma parte do vidro se instalou na narina dele. E começou a sangrar muito, muito, muito. Ele ligou para o amigo, pediu para o amigo ir
ficar lá no lugar dele enquanto ele ia para o médico. Ele foi no médico, o médico falou: olha, você teve e foi sorte. A gente não sabe que não foi sorte. A gente sabe que não foi sorte, foi Deus. Porque o médico falou para ele: mais um pouquinho batia no seu olho esse caco de vidro. Então, assim, Deus é magnífico, é perfeito, Deus avisa. Então, Deus, eu creio que Jesus poderia, assim como ele curou muitas multidões, poderia ter curado muitos ali, mas também seria um tumulto muito grande, muito maior do que já tinha se instalado, porque Jesus chegou ali, curou o paralítico e saiu. Então, nestes lugares jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora vamos ver o que os fariseus fizeram. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ora, Jesus o havia curado e o mandado carregar o leito. Ao que lhes respondeu o homem curado: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Por isso que ele obedeceu. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: preste atenção. Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a maca, a cama dele, era um eterno lembrete. Um eterno lembrete, para que ele não cometesse mais tais pecados. Ah, mas ele viveu em santidade a vida inteira. Eu acredito que não de forma como Jesus, porque Jesus foi o único homem aqui nesta terra que não pecou. Eu acredito que não, porque todos nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Mas eu acredito que ele, sabendo quais eram os erros que ele mais cometia, ele fez de tudo para não fazê-los mais, não cometê-los mais. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Quando um homem, é um exemplo bem duro, tá? Quando um homem é assassino, mas ele entrega a vida dele para Jesus, ele encontra Jesus, ele se derrama aos pés de Jesus, Jesus entra no secreto dele, transforma a vida dele, perdoa ele, e ele precisa ainda pagar pelo que fez. Ele procura, dentro da lei, pagar pelo que fez. Estou dizendo isso porque eu vi na internet esses dias um post, uma foto, dizendo que um homem, não sei qual foi o crime dele, mas eu citei um assassino porque é uma coisa muito brusca. As pessoas pensam: Deus não perdoa assassino. Perdoa sim. Perdoa sim, porque ele sonda o coração.
E ele perdoa se a pessoa nunca mais fizer aquilo. Pronto, olha aqui, ó. Como Deus diz, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Então, este homem que eu vi na internet, ele mandou uma mensagem para o delegado, falando assim: senhor delegado, eu sei que pequei, sei que errei, sei que estou em dívida com a justiça aqui da terra. Eu me converti, agora sou cristão. Creio em Cristo e sei que devo pagar pela minha dívida aqui na terra. Por isso eu estarei me entregando tal dia em tal delegacia. E assim ele fez. Compreendeu? Então, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Até o momento, ele não sabia quem o havia curado. Mas quando Jesus disse para ele: vais e não peques mais, assim ele entendeu que era Jesus. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Outra coisa que Jesus veio para acabar com a hipocrisia do sábado. Vou explicar por quê. Aqui Jesus fala sobre que eles não gostavam que houvesse cura de pessoas no sábado, mas se uma ovelha ou um boi deles estivessem em perigo, mesmo que fosse o sábado, eles não deixariam o bicho lá para pegar só no domingo. Eles correriam e socorreriam o bicho. E então Jesus falou: ora, vale mais uma vida animal do que uma vida humana? Né? Então os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, sim, fazendo-se igual a Deus. Então, eles ficavam injuriados. Ora, com esta maravilhosa história, com este maravilhoso devocional, eu espero que você se lembre que Jesus não te esqueceu. Ele jamais esquece um filho dele. E ontem eu li para vocês, vou contar um segredo. Eu li para vocês Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E hoje a mensagem da Bíblia chegou para mim. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Que lindo que este Deus é. Testificando as maravilhas dele para conosco. Nos dando sinais e maravilhas de que ele é conosco. Então, lembrem-se sempre, Jesus te vê, ele jamais esquece um filho seu. Jesus te escuta, mesmo que você ache que não, ele sonda o seu coração até mesmo quando você não fala, até mesmo quando você já se cansou de falar, porque nós somos seres humanos, falhos e pecadores. E há vezes que nós nos cansamos. Por quê? Pelos problemas da vida, do dia a dia. Somos pressionados de todos os lados, em todas as áreas de nossas vidas. Mas Jesus sempre nos entende, sempre nos escuta e sempre sabe o que é melhor para nós. Às vezes, a gente passa a dizer, mas está demorando tanto. O nosso tempo não é como o tempo de Deus. Vocês sabiam que para nós um dia é como 1000 anos para Deus? É. Então, não é o tempo certo para que se receba certas bênçãos,
Não é o tempo certo para que se receba certas curas, não é o tempo certo para que se levante e ande, mas vai chegar. Não desista. Não é porque o tempo ainda não chegou que você deve parar de pedir, de clamar, de buscar. Não, porque é aí que Deus nos testa. É aí que Deus sonda o nosso coração. Como é que anda a minha e a sua fé? Mesmo com os nãos que Deus já nos deu, nós devemos não desistir. Ah, Senhor, ainda não é o momento teu para a minha vida sobre esta causa. Senhor, não serei hipócrita de dizer para ti com a minha boca que compreendo, mas com o meu coração dizer-te que não compreendo. Então eu direi para o Senhor a verdade, porque eu sei que tu quer ouvir a verdade da minha boca, que ela seja consoante com o que diz o meu coração. Então assim eu farei, Senhor. Eu não compreendo porque tu me dissestes não. Mas eu compreendo que tu estás a fazer o melhor para mim. Porque lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e nos dá muito mais do que pedimos. Então, em vez de lutarmos e dizermos, não acho que foi certo, eu já deveria ter recebido, você não sabe o que está para acontecer, mas Deus sabe. Às vezes, se recebemos uma bênção antes da hora, ela pode se tornar em maldição. Vocês sabiam disso? Sim, pode acontecer. Então, aguarde pelo tempo de Deus. Eu aprendi que se não é no teu tempo, Senhor, eu também não quero. Porque eu sei que o teu tempo é perfeito. E quando vier no seu tempo, será completo e melhor do que eu te pedi. E eu até espero que vou receber. Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas não é fácil não, gente. Eu falo isso para mim todos os dias e várias vezes por dia. Porque eu tenho que lutar contra a minha própria carne. É difícil. Ela às vezes quer gritar mais alto. Eu falo para ela, para com isso. Fica quieta. Você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Então ele tem um tempo certo para todas as coisas acontecerem. E quando ele nos honrar com a vitória, não devemos nos esquecer de quê? De levarmos a nossa cama, a nossa maca. Por quê? Porque ela se gerou como testemunho. Ela se tornou um testemunho. Aonde você for, aonde a planta dos seus pés pisar, será terra santa e você proclamará o teu testemunho. Para quê? Para honrar, glorificar, exaltar, engrandecer, bendizer ao nome do glorioso Deus eterno, Jesus Cristo, a quem te deu a vitória. E também para que outras vidas venham ser fortalecidas, venham ser transformadas, venham ser renovadas, venha ser gerado nelas esperança, o aumento da fé, e elas assim possam ser renovadas em Cristo Jesus através do meu e do seu testemunho. É para isso que nos serve a cama, a maca. Não é para que gere dor, mas para que gere testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai,
Sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, como está escrito na Tua palavra, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu quero Te agradecer, Senhor meu Deus, por Tua bondade, misericórdia e fidelidade, por nos ensinar, por ministrar em nós, por nos transformar, por trazer a nós, Jesus amado, bênçãos, escape, livramento, saúde. Obrigada, Jesus. Porque muitas coisas já fizestes, tens feito, e cremos que ainda fará por nós. Pai bendito, obrigada, Jesus amado, porque em todo tempo Tu trabalhas para nós. Em todo tempo Tu cuida de nós. Em todo tempo Tu estás a prover para nós. Em todo tempo Tu estás a gerar testemunhos em nós. Até o abrir e fechar dos nossos olhos pela manhã é um testemunho para a honra e glória do Teu nome, porque a Sua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia se derramou sobre nós e nós levantamos mais um dia para a honra e glória do Teu nome. Então, Jesus amado, que venhamos ter um coração grato a Ti, que venhamos ter um coração contrito para contigo, que venhamos, Jesus querido Santo, ter a mente de Cristo e também pensarmos como Cristo pensa de nós. Ah, Senhor, molda-nos a imagem e semelhança Tua, como Tu nos fizestes, forja em nós o Teu caráter. Dê a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Ó Senhor, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que venhamos gerar testemunhos, ser geradores de testemunhos para a honra e glória do Teu nome, e onde formos, Senhor, levarmos os nossos testemunhos conosco, na ponta de nossas línguas, e aonde tivermos a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, que abramos a nossa boca com coragem e ousadia e falemos que Jesus assim fez comigo e pode fazer na sua vida também. Ah, Jesus, que venhamos ser sal verdadeiro nessa terra, que venhamos, Jesus amado, amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama e perdoarmos também. Ó Deus, eu quero Te agradecer por Tua bondade, misericórdia e fidelidade. Continua conosco, Senhor, nesta nova semana que se iniciou. Obrigado a Deus, porque hoje foi o dia do aniversário do Brasil. E eu entrego a Ti a nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor. Como está escrito na palavra do Senhor, que a bênção do Senhor é sobre a nação que o adora. Nós o adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos e Te glorificamos. Que a Sua bênção, a Sua bondade, misericórdia e fidelidade seja conosco em nossas famílias, em nossos lares, em todas as áreas de nossas vidas, para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te conceda a paz, a graça, o favor, a bondade, o amor, você venha sentir todos os dias. E a alegria do Senhor seja constante e faça morada em seu secreto. Amém e amém. Até amanhã, em nome de Jesus.